Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo devocional. Hoje é o nosso devocional referente à segunda-feira da Semana Santa, o segundo dia, o dia que o Senhor purificou o templo. Nesse dia, nós nos lembramos deste feito do Senhor Jesus. Nos faz recordar quando Jesus ele adentrou o templo em Jerusalém segurando um chicote feito de cordas. Vamos fazer uma oração antes e na sequência eu quero ler aqui o texto que fala sobre isso com vocês. Já pode até deixar a sua Bíblia aberta em João, no Evangelho, segundo nos contou João, no capítulo 2. Graças a Deus conseguimos, realizar o nosso devocional. Bom, eu acredito que é tudo no tempo de Deus, do jeito que Ele quer. E se você está aí do outro lado assistindo esse devocional, ao vivo ou gravado, eu tenho certeza. É porque Deus quis que você estivesse aí. Então abra o seu coração e faça um devocional, ou seja, aplique na sua vida o que nós vamos ler. De alguma forma você vai abrindo o seu coração, trazendo para o seu interior e aplicando tudo aquilo que você vai ouvir. Antes vamos fazer uma oração então. Pai amado, Pai querido, bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus nós entramos em oração diante da Tua santa e gloriosa presença. Deus, juntamente com esses meus irmãos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, durante essa semana estamos refletindo sobre os feitos do Senhor Jesus na última semana em que esteve aqui na terra. Muitas pessoas já falaram sobre isso, muitos filmes já relataram isso, a Bíblia traz também os detalhes. Mas nessa semana, Senhor, queremos que por Tua graça, se assim acharmos graça aos Teus olhos, o Senhor nos traga novas revelações, de acordo com aquilo que já está escrito. Nos ajude a enxergar aquilo que talvez em outro tempo não enxergamos. Nos ajude, Senhor, a entender as profecias, as simbologias anunciadas por Cristo através dos últimos dias, aliás, que Ele esteve aqui. Fale ao nosso coração, Senhor. Estamos atentos para ouvir a Sua voz. Oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos fazer aqui então uma leitura. João capítulo 2, a partir do versículo 13, é o texto que narra a purificação do templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Primeiro ponto, que é bom você já estar atento. A Páscoa dos judeus é totalmente diferente da Páscoa dos cristãos. Bom, eu não vou dizer assim totalmente diferente, porque tem o mesmo princípio, vamos dizer assim, o mesmo princípio, mas o objetivo é diferente. A simbologia que é realizada na Páscoa dos judeus e na dos cristãos, ela pode até ser semelhante, por causa do vinho, do pão, que representa o cordeiro, mas tem uma profundidade muito grande. E eu vou falar com vocês sobre isso no quinto dia, na quinta-feira da Semana Santa. Nós vamos falar sobre a diferença da ceia, da Páscoa dos judeus e a ceia do Senhor. Na quinta-feira, prepare-se para que você esteja e acompanhe o devocional da quinta-feira. Bom, vamos ler de novo, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Aliás, se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui e por que Jesus ficou tão revoltado com essa cena dos mercadores. O templo original, o primeiro templo, muito conhecido como Templo de Salomão, ele foi construído para o mesmo objetivo ou com os mesmos fins que tinha o tabernáculo. Então, a gente precisa voltar na história para você entender o que está acontecendo nessa cena que nós acabamos de ler. Vamos falar sobre o tabernáculo de Moisés. Deus ordenou que construísse o tabernáculo de Moisés e ali fossem realizadas várias festas e rituais. Ritos cerimoniais e festas também. Por exemplo, um dos ritos, sacrifício para perdão de pecado. Era levado ali um cordeiro sem defeito, ali o sacerdote imolava aquele cordeiro, pegava o sangue e aspergia no pecador, uma parte colocava no altar do sacrifício, a brasa do altar do sacrifício, no altar do incenso, enfim, tinha todo ali um ritual. Algumas festas também deveriam ser realizadas ali no tabernáculo. Então veja, todas aquelas festas e rituais que eram realizadas no tabernáculo, porque Deus determinou que fosse assim, através das leis de Moisés, elas passaram a serem realizadas no templo. Davi, certa vez, teve em seu coração o desejo de construir um templo de pedras. Ele não achou justo estar morando em um templo de pedras e o templo do Senhor, o santuário, ser construído de cortinas, de panos. Então ele quis construir um templo. Deus aprovou o seu projeto, porém quem construiu foi o seu filho Salomão. Acredito que todos vocês conhecem a história. Uma das leis de Moisés, por exemplo, determinava que anualmente os judeus que estivessem espalhados por qualquer parte fossem até onde estava o tabernáculo para ali celebrarem a Páscoa do Senhor, o dia da passagem do anjo da morte pelo Egito e libertando assim os israelitas. Acredito que a maioria também já conhece essa história. Uma das outras coisas que acontecia muito por ali, era muito comum acontecer por ali, era o comércio de animais. Com o passar do tempo, vamos aproximando agora para o tempo de Jesus. Então, tabernáculo, templo de Salomão, que foi totalmente destruído, tá? Reconstruído em 46 anos, como os judeus falaram aqui, por Herodes, no último templo. E ali, então, eram realizadas os rituais. Veja, uma das coisas que acontecia muito por ali era o comércio de animais e também de cereais. O comércio de animais que seriam usados para os rituais oferecidos ali, o comércio de cereais que também eram usados para rituais que eram oferecidos ali, rituais de adoração, expiação de pecado, enfim. E a própria lei de Moisés, ela autorizava que se a pessoa estivesse muito longe do lugar, no tempo de Moisés, o tabernáculo, mas futuramente o templo, né? E a lei deixou bem clara, Deuteronômio, nós vamos ler juntos, deixou claro que era o lugar onde habitasse o nome do Senhor. O lugar que Deus escolheu para ali habitar o seu nome, até então era o tabernáculo, depois o templo, então era ali que as pessoas deveriam ir. Veja, uma das leis de Moisés, já vamos abrindo a Bíblia aí, Deuteronômio 14. Uma das leis determinava o seguinte: se você estiver muito longe do templo e for dificultoso você carregar os seus sacrifícios, os seus animais, os cereais e o dízimo, especialmente falando agora, a lei autorizava que as pessoas vendessem aquele animal e aqueles cereais, a colheita, vendesse no local onde elas moravam, viajassem sem nada, para não ser tão dificultosa assim a viagem, e quando chegassem lá, próximo ao templo ou ao tabernáculo, comprasse
comprasse tudo aquilo que ela vendeu lá, que ela iria oferecer no templo, e ela teve que vender, então ela carregava o dinheiro, e chegando lá, ela compraria tudo aquilo de novo. Veja só que interessante isso. Ó. Deuteronômio capítulo 14. Vamos ler aqui, Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. A lei a respeito dos dízimos. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Vou abrir aqui um parênteses, mas não vou me aprofundar nesse assunto hoje, não é o nosso objetivo. Veja que o dízimo, por princípio, estabelecido por Deus, mesmo antes da lei, né? Abraão já tinha dado o dízimo, agora entrando como lei no tempo de Moisés, era para que o dízimo? Olha só, um dos princípios do dízimo, lá no finalzinho do versículo 23, façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus. Grife aí na sua Bíblia. Princípio do dízimo. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Não é para aquela história, né, de amarrar devorador, de trocar por bênção, enfim. Isso é uma outra história. Uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas veja só que interessante. Versículo 24. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e, com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. E com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. E também ele fala para não desamparar os levitas. Então, uma das formas das pessoas devolverem, apresentarem o dízimo ao Senhor era festejando, comendo daquilo na presença do Senhor. Mas isso é um assunto para outra hora, não dá para a gente entrar nisso agora. Mas o que eu estou querendo que vocês entendam até este ponto? Que era uma prática comum as pessoas comprarem ovelhas, bois, vacas, cereais, o que fosse preciso, próximo ao templo, para poderem apresentar ali os seus sacrifícios, as suas adorações, ou essa prática aqui do dízimo por reconhecimento e para ter temor do Senhor, como nós acabamos de ler. Então, o que está acontecendo ali no templo em que nós acabamos de ler? Que Jesus esteve e virou as mesas. Aquele templo, como eu já falei para vocês, não era o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor II, que invadiu a Babilônia e levou inclusive os tesouros do templo, todos os utensílios do templo, ele levou para a Babilônia, juntamente com o povo que foi exilado. Para quem conhece a história, depois o povo retorna para a sua terra. Bom, e um segundo templo foi reconstruído após esse cativeiro babilônico. Só que esse segundo templo, ele tem um diferencial. Veja, neste segundo templo, o templo em que Jesus entrou, não tinha a Arca da Aliança, já não estava mais ali, o Urim e Tumim, óleo sagrado, fogo sagrado, tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná, o cajado de Arão, essas coisas não estavam mais neste templo, no segundo templo. Todas essas coisas foram perdidas no meio do caminho. Entre saques e guerras ficaram para trás. A Arca da Aliança sumiu, desapareceu. Mas também isso é uma história para outro dia. Então veja, neste templo que Jesus foi, não tinha nada dessas coisas. Porém, tem uma novidade. Quando esse novo templo foi construído, no mesmo local que foi construído o templo de Salomão,
eles construíram uma corte exterior, como se fosse um pátio exterior do templo. Essa corte exterior, esse pátio exterior, a propósito, ele foi construído para prosélitos que estivessem passando por ali. Ou seja, adoradores de Deus, mas que não eram judeus. Eram outros povos. Era um local que qualquer peregrino de diversas partes do mundo, passando por ali, poderia se reunir para adorar o Deus de Israel. Poderiam entrar ali para pedir perdão a Deus, apresentar os seus sacrifícios, as suas adorações. Qualquer povo poderia participar ali. Em outros locais não, mas ali foi construído um espaço próprio, específico, para que qualquer povo adorasse a Deus. E o que aconteceu? Aquele grupo de falsos líderes religiosos havia determinado que o pátio do templo, que originalmente foi designado como um espaço para os não-judeus adorarem a Deus, que aquele espaço ele seria utilizado como um mercado, vamos dizer assim, para a venda de animais destinados aos sacrifícios e também para o câmbio da moeda. Quando fala que Jesus expulsou os mercadores e virou a mesa dos cambistas, está querendo dizer o seguinte, talvez você conheça o termo câmbio, né? Por exemplo, quando você viaja para um outro país e você vai com real e lá é uma outra moeda, você precisa passar em uma casa de câmbio e trocar, ou fazer o câmbio pelo seu banco, aí depende. A casa de câmbio local tem uma taxa, às vezes o seu banco tem outra taxa, enfim, os cambistas lucram ao fazer o câmbio. E o que aconteceu? Os falsos líderes religiosos da época, aquela corja que estava combinada com o poder político, eles determinaram o seguinte: então vamos fazer assim, já que vem muita gente aqui para poder apresentar o seu sacrifício e compram coisas aí fora, vamos colocar aqui dentro para vender. A gente vai vender aqui nesse pátio. Pátio que era destinado para que pessoas estivessem ali adorando a Deus e pessoas de diversos povos estivessem ali adorando a Deus. Vai entendendo porque Jesus ficou revoltado. E o que estava acontecendo ali? Um comércio. Tanto de venda de animais e cereais, como também de câmbio de moeda. Por que câmbio de moeda? O templo não aceitava as moedas regionais, porque muitas daquelas moedas elas traziam uma esfinge, ou uma efígie, né, que diz uma figura dos imperadores romanos que eram considerados deuses. Então eles alegavam o seguinte: nós não aceitamos essa moeda porque ela tem imagem de idolatria. Nós não vamos aceitar essa moeda. Então eles levavam a moeda romana e trocavam com os cambistas dentro do templo ou em uma parte do templo, né? No pátio do templo. Eles trocavam aquela moeda por uma moeda própria, que era o shekel de prata, a única moeda que o templo aceitava. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Com isso, com toda essa atividade comercial ocorrendo ali no local, que os líderes religiosos controlavam, eles dominavam aquele local, com isso o que acontecia? Eles asseguravam um controle ainda maior sobre os ganhos para aquela organização sociopolítica que eles supervisionavam. Então, os ganhos estavam concentrados ali. Se alguém precisa fazer câmbio, temos cambista aqui. Se alguém precisa comprar mercadoria, temos aqui. E com isso eles lucravam em cima, ganhavam em cima de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Fechados com o governo, né, nas questões tributárias, então acabava que ficava tudo por ali. Qual o resultado de tudo isso? Os não-judeus, os peregrinos que precisavam adorar a Deus, eram privados de um local de adoração. Ali era o local destinado para eles adorarem, mas eles não tinham local para adoração naquele tempo. Ao invés daquele lugar que foi destinado para isso, para receber as orações e a adoração de todos os povos,
aquele lugar estava testemunhando o quê? Ruído de animal, transações comerciais, o odor talvez até desagradável dos excrementos dos animais, que provavelmente isso acontecia, vocês quando vão à feira sabem como que é. Então, ao invés daquele lugar testemunhar as orações de diversas línguas, diversos idiomas ali adorando a Deus, quando Jesus entra, o que ele escuta? Barulho de animal, fedor de excremento, barulho de feira, de venda, de comércio, o povo ganhando dinheiro ali, no templo. E a oportunidade de adoração das pessoas foi sacrificada a favor do enriquecimento de alguns. Então, foi com essa indignação que Jesus derruba as mesas e bloqueia o caminho. Não é só porque ele virou a mesa, não. Ele bloqueou o caminho, ele pegou as mesas, ele virou com dinheiro, com tudo, para bloquear o caminho, para ninguém mais passar, e falou: saiam daqui. Desceu o chicote. Então ele bloqueou aquela movimentação comercial no pátio e desafiou diretamente esse sistema podre, falso sistema religioso que tinha sido estabelecido naquela época em Jerusalém. Vocês vejam que coisa. Muito profundo isso. Muito profundo. A gente vê lá em Marcos, no capítulo 11, vamos acompanhar aqui, ó. Se você puder, abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 11. Aquela citação que os discípulos se lembraram sobre o zelo da casa e tal, enfim. Vamos ver agora na ótica de Marcos. A gente leu em João, vamos ver agora como que Marcos contou essa história. Versículo 15, Marcos 11, 15. E foram para Jerusalém quando Jesus entrou no templo. Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Então ele interrompeu ali o caminho, derrubou as mesas, as cadeiras, fez ali um bloqueio, não permitiu. Versículo 17. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então veja, o que está acontecendo ali? Jesus ele cita, essa casa aqui não era para ser a casa de oração para todos os povos? Então vocês transformaram um lugar que era para qualquer pessoa chegar e adorar a Deus em um covil de ladrões, de salteadores, seus bandidos, seus ladrões. Vocês estão roubando o povo. Vocês estão tirando a oportunidade das pessoas adorarem a Deus livremente. Então aquela multidão reconhece a verdade nas palavras de Jesus. Aquela corja religiosa que havia arrendado, né, entre aspas, o espaço para ganhar dinheiro, o espaço que era para adoração dos não-judeus. Então eles arrendaram aquele lugar para que ali as pessoas tivessem ganhos financeiros. É claro que eles mordiam, né, uma quantidade. E o templo, que deveria ser um local para todas as pessoas adorarem a Deus e experimentarem da presença de Deus, do perdão de Deus, estava sendo privado delas. Meus irmãos, Jesus, ele não se limita a ser apenas um profeta. Ele estava ali no caráter de profeta, denunciando a corrupção, porque é isso que um verdadeiro profeta faz, não tem medo de denunciar o falso ensino, nós vemos isso a Bíblia inteira. Então Jesus, no caráter de profeta, ele denuncia a corrupção, mas ele também demonstra a sua autoridade de filho ao se referir ao templo como minha casa. Olha o que vocês estão fazendo com a minha casa. Ele é filho, ele é Deus. A razão por trás dessa ação tão enérgica de Jesus é porque ele é Deus. E como tal, ele tem o total direito de modificar as coisas, de criticar o que está errado, até mesmo de destruir o próprio templo, se assim ele desejasse. E de fato, assim aconteceu. Ele mesmo pronunciou
que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. Os falsos líderes religiosos, revoltados com aquilo, perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus, ele falou: destruam esse templo, em 3 dias ele vai ser reerguido. Eles não entenderam nada, eles acharam que era o templo físico, mas Jesus estava falando do corpo dele, o templo dele. Destruam esse templo, vocês estão querendo me matar, né? Vocês estão querendo me destruir, eu não temo a morte. Lembram do devocional do primeiro dia? A ameaça de morte era o pior inimigo, mas Jesus não temia a morte. Os que estão em Cristo não temem a morte. Jesus falou: derrubem esse templo. É que eles não entenderam. Jesus falou por parábola. Vamos falar aqui de uma forma clara: me matem, pode me matar. Vocês estão achando que eu não tenho autoridade para fazer isso? Me matem, porque em 3 dias eu vou me levantar de novo. E o verdadeiro templo sou eu. Jesus estava dizendo isso para eles. Meus irmãos, minhas irmãs, de uma forma devocional, agora aplicando para a nossa vida, o que nós podemos trazer como esperança na segunda-feira da Semana Santa, no segundo dia da Semana Santa? A declaração de Jesus, declarando a sua missão de restaurar o templo de Deus ao seu propósito original. Qual era o propósito original daquele templo? Adoração livre para todos os povos. O templo deveria ser um local para que todas as pessoas pudessem realizar o seu sacrifício e receber perdão. Não era o que estava acontecendo, mas Jesus vem e mostra: eu vou restabelecer isso. Eu vou restaurar o templo. Eu vou purificar o templo. Eu vou acabar com o comércio. Eu vou acabar com esse falso sistema religioso, onde impõe sobre as pessoas a obrigação de ter que comprar e vender, a obrigação de ter que pagar para estar ali. Então Jesus vem nesse dia da Semana Santa e evidencia que o objetivo dele era abolir esse falso sistema religioso que se desviou para a ganância, em busca de ganhos, em busca de poder político, sociopolítico. Eles se desviaram em busca de dinheiro. Então Jesus vem para declarar que ele vai instaurar um templo renovado, um novo sistema religioso, não o sistema religioso corrupto e tóxico, mas uma nova forma do religare. Quando se fala de religião, é o religare, tá? É o religare no vertical, ligar o homem a Deus. Então ele veio para acabar com aquele falso sistema. O falso sistema dizia: vocês têm que comprar, vocês têm que pagar, vocês têm que fazer isso para poder chegar até Deus. Jesus acaba com aquilo e ele traz um novo sistema religioso. Agora vocês vão até Deus através de mim, e todas as nações serão acolhidas. Esse templo renovado é o próprio Cristo. O seu corpo se torna o nosso templo, o lugar onde nós encontramos perdão, o lugar onde nós encontramos salvação, o lugar onde é oferecido a todas as pessoas o perdão. É o corpo de Cristo. É nele, no corpo dele, em Cristo nós temos perdão, em Cristo nós temos nova vida. E nesse novo templo não há um espaço para ser usado por um covil de ladrões e salteadores. Nesse novo templo não há espaço para transações financeiras. Nesse novo templo que é Jesus, não há espaço para que mercadores queiram mercadejar a palavra de Deus, porque o perdão é oferecido gratuitamente. Antigamente eles iludiam as pessoas e ganhavam em cima das pessoas porque tinha que pagar. Você não vai alcançar o perdão sem pagar, sem sacrifício, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Com o passar dos anos, algumas religiões também se corromperam e vendiam as indulgências para que as pessoas fossem perdoadas. Mas Jesus já acabou com isso. Virou a mesa, instaurou um novo templo. Ele: vem até mim de graça. Venham até mim e bebam de graça da água da vida. Ele é o novo templo. Mas é claro que o falso sistema religioso, ele ainda continua operante até hoje. Jesus veio e interrompeu as transações de compra e venda de animais para sacrifício. Ele denuncia o falso sistema que era corrupto. Ele se oferece como um sacrifício alternativo. Vocês não precisam mais disso. Eu sou o sacrifício. Ele vira as mesas e está indicando: olha, eu tenho disposição
para interromper, para barrar esse caminho errado. Estou mostrando um novo caminho para vocês. Mas infelizmente nós vemos hoje em dia um falso sistema religioso que continua dedicando um espaço do templo para comércio. E quando isso não acontece literalmente falando, um quarto para comércios ou um cômodo para comércios é um espaço da liturgia do templo ou da igreja, onde em 1 hora de culto na liturgia, 5 minutos é palavra, 5 minutos é oração, 50 minutos é dinheiro, é comércio, é troca, é barganha, é pague para receber, é dê para receber. Faça desafio, faça sacrifício, oferta de sacrifício, dízimo dobrado. O dízimo para determinar quanto você quer ganhar. É o tudo do homem pelo tudo de Deus. Estão fazendo comércio da casa de Deus, do templo de Deus. Ah, mas como eu queria poder virar a mesa igual Jesus fez. Chegar nesses lugares e virar a mesa igual Jesus fez. Mas não é assim, né? Não precisa ser na força do braço. Podemos nós, como nova igreja, podemos nós, como a mente renovada, olhar para essas práticas e refutar, rejeitar, reprovar e entender, não precisamos de nada disso. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você está acompanhando essa transmissão hoje, você ainda nem conhecia o meu trabalho, a minha pregação, a verdade que eu defendo que não é minha e é a verdade do Evangelho. Quem sabe você ainda é adepto a essas práticas. Eu quero te convidar hoje, neste segundo dia, representando o segundo dia, a segunda-feira da Semana Santa, o dia que Jesus purificou o templo, eu quero te convidar para você purificar o templo. Não aceite nenhum ensino do falso sistema religioso que te impeça de chegar até Deus. Nenhum ensino que cobre pedágio para você chegar até Deus. Você quer a bênção de Deus? Eu vou interceder por você. Traga o seu pedido tal dia, faça um Pix, que eu vou interceder. Eu vou ser boca de Deus na tua vida. Eu vou subir o monte, faça o Pix, dê o dinheiro. Não aceite, meu irmão. Não aceite, minha irmã. O corpo de Jesus é sagrado. O corpo de Jesus é sagrado. Ele não permitiu nenhum espaço para esse tipo de coisa. Não aceite quem cobre pedágio de você para chegar até Deus. Você tem acesso livre às ricas bênçãos de Deus. Vá até Ele. Chegue até Ele. Não aceite essas práticas de barganhas com Deus. Agora eu entendo porque estava sendo tão difícil transmitir esse devocional para vocês. Porque ele é libertador. Eu quero pedir para você uma coisa: compartilhe o devocional de hoje. Não diga o que foi falado. Às vezes a pessoa vai se assustar. Mas fale para ela: eu preciso que você assista. Fulano, ciclano, beltrano, eu te amo. Eu quero o seu bem. Assista. Está falando da Semana Santa. Do segundo dia da Semana Santa. Assista e depois você me fala. E se você recebeu esse vídeo, meu irmão, de alguém, pode ter certeza, esse alguém te ama. E não é por acaso que você recebeu, não é para confrontar você. Aliás, de um certo modo é um confronto, né? É um confronto. Mas por uma boa causa. Porque a verdade nos confronta, nos constrange. Mas é para te abençoar, é para te ajudar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que nesse segundo dia, representando a segunda-feira da Semana Santa, você aceite entrar no novo templo de Deus, que é Cristo. E como parte desse novo templo, que todos nós unidos a Ele tornamos-nos uma igreja, você também se torne santo como Ele é e tenha acesso à presença de Deus. Que você aceite o sacrifício gratuito que Jesus fez por você na cruz, te oferecendo perdão, e o perdão para todas as nações. O espaço destinado para todas as nações está livre. Não precisa pagar pedágio. Vamos até Ele, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado da minha alma. Ah, Deus, eu preguei a Tua palavra, de forma que através deste devocional
essa pessoa pudesse aplicar na vida dela. Agora preciso, Senhor, da ação do Santo Espírito, porque é o Espírito Santo que convence, faz aquilo que nós não podemos fazer. Então vá ao encontro, Senhor, deste coração que nesse momento se abre para receber o perdão, a graça, a misericórdia. Para essa pessoa que entendeu que não precisa pagar pedágio, que o caminho está liberado. Esse que talvez já não aguentava mais ser iludido, enganado, jogado de um lado para o outro, vivendo como se estivesse em uma feira livre, onde, passando pelo corredor da feira, um grita: aqui é tanto, ali é tanto, tanto por tanto. Cada um tem as suas propostas e hoje em dia não é diferente. Muitas vezes estamos em um ambiente que seria destinado para culto a princípio e é uma feira livre. Quem dá mais para receber mais? Voto de tanto, é por isso, é por aquilo outro. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Misericórdia da nossa nação, do nosso país. Tem misericórdia dos nossos irmãos que ainda estão presos nesse falso sistema religioso. Purifica o templo, Senhor. Purifica a tua igreja. Resgata aqueles que estão perdidos, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, entrega a sua vida para Ele. Declare: o Senhor é meu único, exclusivo, suficiente Salvador. Aceite Ele como seu Salvador. Receba-o em seu coração. Eu oro por você, em nome de Jesus. E peço a Ti, Senhor, abençoe essa transmissão, essa gravação, que chegue às pessoas a quem o Senhor quer que venha chegar. Te louvo e te agradeço. Que seja feita sempre a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. O quão importante foi estarmos aqui reunidos nesse devocional maravilhoso. Não esqueça de compartilhar. E antes de sair, deixa aí o seu comentário. Deixe o seu comentário como foi esse devocional para você. Foi libertador? Coloque aí. Porque outras pessoas vão entrar e vão ler o que você está escrevendo. Te ajudou? Coloque aí nos comentários. Eu vou inclusive colocar aqui, eu vou finalizar aqui a minha participação e vou deixar aqui o tema de abertura, que é mais 1 minuto, para que dê tempo aí de vocês comentarem, tá bom? Um abraço, fé e força e até o nosso próximo devocional.